Como eu disse, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Não vamos conseguir responder todas hoje. Então a gente vai responder uma parte hoje, uma parte semana que vem e por aí vai, ok? Bom, primeira pergunta. Sabemos que existem pessoas que, muitas vezes, estão em lugares e situações contrárias aos princípios de Deus. Diante disso, surge uma dúvida. Quando uma mãe ou um pai intercede em oração por um filho que está, por exemplo, em uma festa, envolvido com drogas, ou em ambientes que não agradam a Deus, o Espírito Santo pode visitá-lo e convencê-lo mesmo nesse contexto? Até que ponto a intercessão pode alcançar alguém que se encontra distante da vontade de Deus? Muito boa pergunta. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo aqui está falando, olha, orai, vigiai, persistir em oração, mas Paulo também fala no final do versículo 18, súplica por todos os santos, ou seja, intercessão. Então Paulo está dizendo, está nos orientando a não só nós orarmos por nós mesmos, mas também nós intercedermos por todos os santos. E aí você pode falar assim, bom, já respondeu a pergunta. Então não adianta interceder, porque... E aí santo aqui não é santo sem pecado, mas santo, né? A igreja. Então, já respondeu a pergunta. Então, ó, está fora dos caminhos do Senhor, está num ambiente, né, que Deus não aprova, então já não precisa... Não, calma. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E aí, se nós continuarmos lendo, a gente vai identificar quem são esses homens. E se quando nós identificarmos quem são esses homens, nós vamos ver que são homens que não necessariamente são santos. Ou seja, não necessariamente fazem parte da igreja. Não necessariamente estão nos caminhos do Senhor. Ou em locais onde Deus aprova, onde Deus está. Então, Efésios, Paulo diz, olha, intercedei por todos os santos. Em Timóteo, Paulo vai além e fala assim, intercedei por todos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. E aí, enquanto os irmãos procuram, é interessante como que Paulo diz assim, antes de tudo, admoesto, ou seja, te aconselho, que antes de tudo, façam deprecações, orações e intercessões. Mas aí é um outro assunto. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Paulo diz assim, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Paulo aqui ele está testificando que, pela intercessão de muitos, obras foram realizadas. Então vamos lá. Pergunta. Quando uma mãe ou um pai intercede em oração por um filho que está, por exemplo, em uma festa, envolvido com drogas, em ambiente que não agradam a Deus, o Espírito Santo pode visitá-lo e convencê-lo mesmo nesse contexto? Óbvio que sim. Claro, sem sombra de dúvida. Não tenha dúvida sobre isso. Não é porque alguém... E aí, talvez, o que dê mais peso aqui é a questão de droga, o ambiente e tal. Ou seja, o ambiente meio que traz um certo julgamento ou uma certa limitação do poder do Espírito Santo. Isso é normal, isso é natural. A gente vê isso, por exemplo, diante de um crime hediondo. Como pode uma pessoa que estuprou 5 crianças, Deus ama esse estuprador? Claro que ama. Óbvio que ama. Mas, né, matou não sei quantas milhões de pessoas. Deus ama essa pessoa? Óbvio que ama. A Bíblia diz que ele ama a todos. Ele não aprova o que ele faz, mas ele ama. Ele é um pai que ama o seu filho. Não é isso?
Então, tirando as características que muitas das vezes limitam a nossa percepção e faz com que a gente limite a ação do Espírito Santo, a resposta bem direta é: o Espírito Santo pode visitá-lo e convencê-lo, mesmo nesse contexto? Sim. Pela intercessão de um pai, de uma mãe, de uma igreja, de um santo. O Espírito Santo pode visitar a pessoa no momento que ela está injetando heroína na veia. E falar para ela: olha, não faça isso. E convencê-la do pecado. E aquela pessoa largar a heroína no momento, se libertar, se transformar e virar, né, se transformar num cristão exemplar e por aí vai. Já ouvi relatos, já ouvi testemunhos de pessoas que estavam em ambientes assim. E muitas das vezes, claro que através do Espírito Santo, um ímpio falou para essa pessoa: rapaz, faz isso não, volta para Jesus, Jesus chama. O que está fazendo aqui? E aí, testemunho. Uma festa, um ambiente desse. Então, sim, pode. Segunda pergunta: até que ponto a intercessão pode alcançar alguém que se encontra distante da vontade de Deus? Essa pergunta, a resposta a essa pergunta é ainda mais profunda. Porque, veja bem, quando a Bíblia apresenta o pecado para nós, e nós já estudamos sobre o pecado aqui, nós vemos que o pecado é errar o alvo. Certo? Sim ou não? Não é assim que nós aprendemos? Pecado é errar o alvo. Ou seja, o alvo é ali e eu errei o alvo. Se eu errar o alvo por 1 centímetro, eu acertei ou errei o alvo? Errei, né? Se eu atirar a flecha 1 metro longe do alvo, eu errei ou acertei o alvo? Errei, não foi? Se eu atirar a flecha 1 quilômetro longe do alvo, eu acertei ou errei o alvo? Se eu não acertei o alvo, então eu errei. Ponto. Quando a gente vê essa pergunta, até que ponto a intercessão pode alcançar alguém que se encontra distante da vontade de Deus? A resposta que eu penso nessa pergunta, para essa pergunta a resposta é: pela intercessão de alguém, Deus me alcançou. Deus me alcançou. Deus está dizendo que você, então, antes de ser alcançado pelo Espírito Santo, antes de você ser alcançado pelo Evangelho de Deus, você era uma pessoa... Não, fui criado na igreja, pessoa, né? Assim, se você for ver a minha história, se eu for compartilhar com você, a minha vida chega a ser, em certos pontos, até desinteressante. Né? Porque a gente fala isso porque na Assembleia de Deus tem muito ex disso, ex não sei o que, eu não sei o que lá, e tem esses testemunhos. Mas não, criado na igreja, mas Deus me alcançou. O que eu quero dizer com isso? Não existe limite para o alcance de Deus. Deus alcança todos. Não existe limite. Esse limite somos nós que colocamos. E a gente, no nosso julgamento humano, a gente fala assim: não, esse aqui é fácil de alcançar. Aquele ali é difícil de alcançar. Não existe fácil e difícil para Deus. Deus alcança todos. Quem coloca o limite somos nós. Somos nós, quanto humanos e pecadores, que falamos assim: não, vou falar Ivanov porque, né, vou entender. Para o Ivanov, vou pregar Jesus. Ele é filho de presbítero, a mãe dele é mãe de oração. Então eu vou pregar o evangelho para ele, que ele vai aceitar Jesus. Mas para o assassino, não, ele é assassino. Já matou não sei quanto, já roubou, está cumprindo 25 anos de cadeia, vai morrer na prisão, vamos pregar o evangelho para ele para quê? Nós colocamos essa limitação, mas não há limitação para o alcance de Deus. Seja ela no âmbito físico, no ambiente, o Espírito Santo pode sim convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo, salvar aquela pessoa e transformar aquela pessoa em qualquer lugar do mundo, fazendo que seja o que for, e também pode alcançar qualquer pessoa. Não existe limite. A limitação quem coloca somos nós. Quando nós vamos para o texto bíblico, nós não encontramos limite para a graça e para a misericórdia de Deus. Pensem nisso. Olhem para essa perspectiva. Deus chama que a vontade de Deus é que todos os homens são. Exatamente. Ok? Mais uma. Satanás tem a legalidade de nos dar sonhos, ou assim como ele não tem acesso aos nossos pensamentos, ele também não tem acesso aos nossos sonhos.
Essa resposta, eu diria que ela é sim e não. Como assim? Vamos lá. Num primeiro momento, não. Satanás não tem a legalidade ou a capacidade de nos dar sonhos. Se nós compararmos com os sonhos que Deus nos dá. Ou seja, visões em sonhos, né? Como ele fez, por exemplo, com José, como ele fez, por exemplo, com outras pessoas da Bíblia. Então, não. Satanás não pode me dar sonhos. Assim como ele não pode ler os meus pensamentos. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração. Então, Deus sabe o que eu estou pensando. Deus sabe o que está no meu pensamento. Satanás não tem essa legalidade, não tem esse poder, não tem essa capacidade. No entanto, a ciência vai nos mostrar que os sonhos, do ponto de vista físico e não espiritual, ou seja, não o sonho dado por Deus, mas os sonhos que nós sonhamos, né? Não vou dizer todos os dias, né? Mas os sonhos normais. E sonhei que eu estava no Tahiti, no mar cristalino, né? Sonhei que estava, enfim. Os sonhos, a ciência nos prova isso, de que os sonhos são resultados das nossas experiências e de coisas do nosso subconsciente. Olhando por esse ponto de vista, não que Satanás possa nos dar sonhos, mas o que nós fazemos pode influenciar os nossos sonhos. Um exemplo é quando a gente assiste muito filme de terror. Como é que eu penso que... É pecado o crente assistir filme de terror? Não, não sou verdade. Você assiste o que você quiser. Mas aí não vai ligar pro pastor 4 horas da manhã e falar assim, pastor, demônio tá na minha casa, eu tô vendo. Aí entende? Então, não. Satanás não tem o poder de nos dar sonhos, ou seja, de colocar sonhos na nossa cabeça, vamos colocar assim. Mas sim, Satanás pode influenciar a nossa vida e antes da gente colocar a culpa em Satanás, olha para você mesmo, avalie o que você está fazendo, porque com base no que você está fazendo, isso pode fazer com que você tenha sonhos que você acha que foi Satanás que colocou, mas não foi. Foi você que viu que não deve. Deixou ser usado por ele. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Pois bem, temos tempo para mais uma, talvez? Deixa eu pegar uma que a resposta seja um pouco mais simples. Essa aqui. Como identificar que estamos enfrentando uma batalha espiritual? Essas batalhas afetam... A pergunta é assim, essas batalhas afetam as áreas de nossas vidas. Eu diria que a pergunta seria, essas batalhas afetam quais áreas de nossas vidas? Ou afetam todas as áreas de nossas vidas? Vamos lá. Como identificar que estamos enfrentando uma batalha espiritual? Uma resposta, né, bem simples, mais uma vez. É interessante como que as coisas de Deus são simples, né? Minha esposa fala isso, você fala que é simples. Não, fala que é simples, não fala que é fácil. Mas simples sempre é. Tirando a Trindade, talvez não seja, mas né? Simples sempre é. A resposta é muito simples. Como identificar que estamos enfrentando uma batalha espiritual? É simples. Você é salvo em Cristo Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Você, algum dia, entregou a sua vida a Deus e disse, Deus, reine sobre a minha vida, Espírito Santo, mude o meu viver, e, como consequência disso, como ato contínuo, você busca todos os dias viver em santidade, ou seja, viver seguindo a Cristo, cumprindo os mandamentos de Deus na sua vida? Sim ou não? Sim? Então você está enfrentando uma batalha espiritual. Como assim, Diego? Veja bem, tudo o que acontece no mundo físico já aconteceu no mundo espiritual antes. Tá? Ou seja, uma vez que nós colocamos no nosso coração o desejo de entregar nossa vida a Cristo, de seguir a Cristo, automaticamente nós entramos numa batalha espiritual. Porque o inimigo não está satisfeito com isso. E como parte da sua insatisfação, ele vai buscar a todo momento, de alguma forma, fazer com que você não cumpra o que você colocou no seu coração. Então, todo crente vive em batalha espiritual o tempo inteiro. A vida cristã é uma vida de batalha espiritual. Todo o tempo. Não existe neutralidade territorial.
Veja bem, no mundo existe, por exemplo, zonas que a gente chama de zonas desmilitarizadas, ou seja, são zonas onde ali não tem ação militar. É uma zona neutra. No mundo espiritual não existe zona neutra. Ou você está com Deus, ou você é de Satanás. Se eu estou com Deus, automaticamente eu travo uma batalha com Satanás e seus exércitos. E seu exército. Se eu sou de Satanás, aí não tem batalha, porque eu já sou dele. Não tem como batalhar com ele próprio. Então, todo crente enfrenta a batalha espiritual. Da onde possivelmente surgiu isso? No pentecostalismo moderno, principalmente nas igrejas neopentecostais, de alguma maneira, e aí a gente pode, correr atrás disso e tal, mas de maneira geral, vamos dizer assim, popularizou-se ou colocaram, desviaram, melhor ainda, desviaram a atenção das coisas sagradas, da Bíblia, da doutrina, desviaram a atenção de Cristo, de Deus, e colocaram a atenção na batalha espiritual. E aí enfrenta o demônio, pisa no demônio, corta o demônio, xinga, e chuta, e pula, e bate, e vão invadir o inferno, e vão arrancar o portão, Por quê? Porque desviaram os olhos de Deus, de Cristo. Eu não tenho que me preocupar com Satanás se eu estou com Deus. Eu não tenho que me preocupar com o inferno se eu estou com Jesus Cristo, o Espírito Santo atua na minha vida. Claro que eu tenho que me preocupar no sentido amplo da palavra. Mas nós vemos igrejas, nós vemos crentes onde eles se preocupam mais com o diabo do que se ele está servindo a Deus. Então, como identificar que estamos enfrentando uma batalha espiritual? Você é salvo? Você busca a santidade todos os dias? Você procura cumprir na sua vida os mandamentos de Deus? Sim, meu irmão, procura, é isso. Minha vida é isso. Você está numa batalha espiritual. Segundo, essas batalhas afetam quais áreas de nossas vidas? Todas. Durante o nosso tempo nessa terra, todas as nossas áreas são afetadas. Umas mais, outras menos. Umas mais fortes, outras menos fortes. Mas todos travamos batalhas espirituais no momento que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e vivemos por Ele, Cumprimos seus mandamentos. Quais áreas afetam? Todas as áreas. Diga. Comprovando que você está falando que basta ter entregado a vida a Cristo e você naturalmente já está numa batalha espiritual, tem 2 versículos que eu separei para a palavra de hoje na pregação, que fala exatamente isso, que é em Marcos 10, 29 e 30. Que ele diz assim: e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, casas, irmãos, mães, irmãos e mães, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Só que aí ele faz uma adendo, no entanto, e no século futuro, a vida eterna. Mas 100 vezes mais em todas as áreas, na família, no trabalho, que receba perseguições. Então é natural que, por amor a Cristo, nós tenhamos perseguições, aflições, batalhas espirituais. Só que no neopentecostal, hoje em dia, batalha espiritual, aí você vê curso de batalha espiritual. Você vai fazer curso? Você vai pagar para fazer um curso sobre batalha espiritual? Lê a Bíblia. A Bíblia não é a arma do cristão? Efésios fala sobre a armadura do cristão, não precisa fazer curso. Mas aí o crente que não lê a Bíblia vai pagar curso de batalha espiritual. A espiritual é constante com a renúncia. Sim. Que é contra Exatamente. Também está incluída nessa batalha contra nós mesmos, porque às vezes quer ficar culpando só o inimigo, mas às vezes o nosso maior inimigo é nós mesmos. Exatamente. Estou mais preocupado com Satanás, mas a minha carne eu não mato todos os dias. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre alguma dessas respostas, alguma dessas perguntas que nós respondemos? Não? Pois bem, então vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para encerrar a nossa história dominical.